Olá, queridos irmãos, aqui é o presbítero André Sanches e hoje tem mais dúvida respondida aqui no canal Dúvida na Tela. Estou estudando o livro de Apocalipse e logo no início das 7 cartas às 7 igrejas me chamou a atenção a menção da existência da sinagoga de Satanás ali naquele lugar. O que seria essa sinagoga? Era algum templo em que se adorava o diabo? Poderia nos esclarecer essa questão? Muito obrigado, querida irmã. Muito interessante o tema. Aliás, tem 2 textos que falam sobre sinagoga de Satanás e a gente precisa entender em detalhes todo o contexto para a gente saber exatamente a que o Senhor Jesus se refere ali. Convido você, vamos então à minha lousa de explicações aprender mais sobre o tema. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela. Vamos começar com Apocalipse, capítulo 3, versículo 9. Palavra que Jesus envia aqui à igreja de Filadélfia. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Olha que texto interessante, mas tem algumas coisas aqui que a gente precisa ter cuidado para interpretar. Apocalipse é sempre um livro desafiador de se interpretar, pois ele exige que nós façamos muitos links, ou seja, que a gente pegue muitas informações que estão em outras partes da Bíblia, entre as histórias bíblicas, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, e também façamos links entre significados de questões que são citadas dentro da Bíblia Sagrada. Em alguns momentos também precisaremos de fatos históricos, analisar como eles aconteceram, ocorridos lá atrás, por exemplo, na época do Velho Testamento. Como vai ser o caso hoje, nós vamos pegar aqui fatos históricos do Velho Testamento para entender a questão da sinagoga de Satanás. Por exemplo, então, quando a gente analisa o que é a sinagoga de Satanás, a gente precisa primeiro saber o que eram as sinagogas. Você sabe o que era uma sinagoga? Quando que ela surgiu? Qual era o objetivo? Ela, por exemplo, substituía o templo lá de Jerusalém, onde se levavam sacrifícios? Como que funcionava essa questão? Tudo isso é importante saber e será o nosso primeiro aprendizado para aprofundar o tema e entender essa palavra de Jesus ali à igreja de Filadélfia e uma outra que ele envia também a uma das 7 igrejas ali de Apocalipse. Então fique comigo até o final, eu vou explicar todos esses links para você e a gente vai entender a expressão de Jesus na profundidade. Vamos então começar investindo um pouquinho de tempo na compreensão do que eram as sinagogas judaicas, mas quero dizer a você que embaixo desse vídeo tem um botão inscrever-se. Eu quero convidar você a fazer parte da nossa comunidade, ok? Participe, tem vídeo novo de segunda a sexta às 15 horas aqui do canal. Nós somos um dos maiores canais aqui de estudo bíblico expositivo do YouTube. Já estamos alcançando quase 600 mil pessoas nessa comunidade. Faça parte também. E aos irmãos que querem aprofundar ainda mais, nós criamos o curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa de Gênesis e Apocalipse. Está aqui no primeiro link, no primeiro comentário fixado. E claro, já que estamos falando de Apocalipse, felizmente saiu o nosso curso de Apocalipse, todos os 404 versículos explicados palavra por palavra. Link também aqui no primeiro comentário fixado. As sinagogas, elas eram casas de orações, onde os judeus adoravam a Deus e também estudavam a palavra de Deus, as escrituras, fora do templo principal. Vamos lembrar aqui que Deus estabeleceu que haveria dentro da antiga aliança um templo central. A gente teve lá o tabernáculo em primeiro lugar, depois a gente teve o templo de Salomão sendo construído, depois esse templo foi destruído e depois Deus mandou levantar o templo de Zorobabel, que ficou conhecido por esse nome, e depois ele foi reformado ali e virou ou teve o nome de Templo de Herodes. Esse era o templo principal. No entanto, não dava para cultuar sempre nesse templo. Então os judeus criaram essas casas de oração. Elas apareceram provavelmente quando o povo judeu foi levado como escravo para o cativeiro, lá na época descrita em 2 Reis, ok? Quando o povo se desvia, tanto o povo do Reino do Norte quanto do Sul, mas aqui focado principalmente no Reino do Sul, onde ficava Jerusalém e, portanto, o templo, eles são levados cativos para a Babilônia. Então, é possível que nesse tempo é que tenha surgido, então, esses locais que ficavam distantes do templo e eram utilizados
para adorar a Deus, orar e estudo também das Escrituras. Elas facilitaram o culto longe do local de culto oficial, que era centralizado no templo. Mas, claro, apenas algumas coisas podiam ser feitas nessas sinagogas, já que várias leis do Velho Testamento só eram cumpridas no templo. Por exemplo, os sacrifícios dos animais só podiam ser cumpridos havendo um templo com o altar do holocausto, conforme Deus estabeleceu lá na sua lei. Aliás, uma curiosidade para você. Você sabia que hoje, por exemplo, os judeus ainda têm sinagogas e eles não fazem esses sacrifícios porque eles aguardam chegar o momento da construção do terceiro templo, quando para eles é o momento em que o Messias realmente aparecerá, já que eles não reconhecem Jesus como o Messias. Então, de fato, essa questão das sinagogas, elas vêm de muito tempo e até hoje elas permanecem. Elas se espalharam então naquela época ali muito rápido e foram muito usadas pelos primeiros cristãos para disseminar também a mensagem a respeito do Messias. Então veja, os cristãos, o primeiro local que eles iam pregar geralmente eram nas sinagogas. Por quê? Porque eles entendiam que o Senhor veio também para o seu próprio povo. Olha só um exemplo disso em Atos capítulo 18, verso 19. Chegados a Éfeso, aqui Paulo chega com Priscila e Áquila aqui em Éfeso, ele deixa eles ali e o que Paulo faz? Entrou na sinagoga e pregava para os judeus. Era um costume muito forte aqui, o apóstolo Paulo fazia muito isso, levava primeiro a palavra na sinagoga da cidade e depois ia para as outras pessoas. Em muitos desses locais ele era bastante perseguido. O modelo simples da sinagoga, dinâmico, foi muito então utilizado pelos primeiros cristãos como um tipo de formato nas reuniões desses primeiros grupos e era um formato bastante simplificado e bastante leve, né, que podia ser feito em praticamente qualquer lugar. Isso ajudou muito o cristianismo a avançar bastante rápido para várias regiões. Ok. Mas o que eram então essas sinagogas de Satanás citadas na Bíblia? Por acaso eram sinagogas mais templos feitos para adoração ao diabo? Vamos entender agora esse termo em detalhes. Vejamos então por que o Senhor Jesus utiliza essa palavra, sinagoga de Satanás. Nós temos apenas 2 textos na Bíblia que mencionam essa expressão, sinagoga de Satanás, que são o texto de Apocalipse 3:9, que eu li com vocês no início desse estudo, e Apocalipse 2:9, que eu vou ler agora para você, que diz o seguinte: conheço a tua tribulação. O próprio Jesus está falando aqui, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declararam judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Eu já vou explicar essas expressões dentro do contexto dessas cartas para essas igrejas. Mas a primeira coisa a esclarecer dentro desse contexto é que essa expressão não significa que essas casas de oração, que tinham o nome de sinagogas, eram locais de culto declarado ao diabo. Ou seja, alguém foi lá, fez uma construção ou abriu ali um espaço, um salãozinho e colocou uma plaquinha. Aqui é uma sinagoga de adoração a Satanás. Não, não tem a ver com isso. Não é isso. Não existia uma igreja, entre aspas, de adoração ao diabo organizada e declarada. Esse não era o uso que Jesus fez aqui dessa expressão no contexto. No contexto, Jesus utiliza a expressão num sentido mais figurado, que vai descrever as atitudes dos judeus que iam nessas sinagogas judaicas, mas que na verdade não cultuavam a Deus nesses locais, ok? Nós vamos ver isso em detalhes a partir de agora com a nossa análise de cada fala dentro dessas cartas para essas 2 igrejas. Primeiro vamos falar da sinagoga de Satanás em Esmirna, que é uma das cartas que o Senhor Jesus mandou ali para as 7 igrejas de Apocalipse. Essa carta está ali então Apocalipse 2, o versículo 9 que nós lemos ali deixa muito claro que nessa época específica em que foi escrito esse texto, existia uma grandiosa oposição entre judeus e cristãos ali naquele lugar. Isso ocorria pelo fato dos cristãos pregarem que o Messias prometido no Velho Testamento era o Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu
na cruz e ressuscitou. Porém, os judeus eles não reconheciam o Senhor Jesus como sendo o Messias. Para eles era um grande absurdo, já que eles esperavam um Messias que iria ser um rei que iria libertá-los de Roma, do poder político romano. Então eles não reconheciam Jesus. Então veja, se eles não reconheciam Jesus e tinha pessoas falando que, olha, é esse Jesus que está ali profetizado no Antigo Testamento, logo havia um conflito aqui entre eles. Isso gerou, evidentemente, muita perseguição aos cristãos. Por quê? Porque os judeus eram um grupo enorme de pessoas e os cristãos ainda eram um grupo bem menor, bem pequeno e espalhado naquele momento. E os cristãos, eles iam ali evangelizar, geralmente missionários nas cidades, geralmente iam sozinhos ou em grupos pequenos de pessoas levar a palavra. Então os judeus tinham muita vantagem numérica e utilizavam, evidentemente, o seu poder político também naquelas regiões para trazer grande perseguição. Dessa forma, esse grupo de judeus que viviam na cidade de Esmirna e que fazia parte da sinagoga judaica naquele lugar, já que o templo ficava lá em Jerusalém, que era bem longe desse local, então nesse lugar tinha uma sinagoga onde havia encontros entre os judeus. Por causa dessa grande e terrível oposição que promoveu contra os cristãos, eles foram chamados pelo Messias, Jesus Cristo, nessa carta de sinagoga de Satanás. Por quê? Porque estavam a serviço das trevas e não a Deus. Eles se opunham ao Senhor quando negavam o Messias. Então, eles agiam como o diabo, que aliás, o nome ali, diabo, tem a ideia de opositor, de tentador. Então, eles eram, na verdade, esse tipo de pessoa. Então, perceba que aquilo que Jesus está falando é que esses judeus que achavam que cultuavam a Deus na sua sinagoga judaica, achava isso, porém não era a verdade. Antes, eles estavam a serviço do diabo. Essa é a primeira citação. A segunda citação de Jesus é a sinagoga de Satanás na cidade de Filadélfia. Veja, podemos observar no texto da carta à igreja de Filadélfia que lá também tinha esse tipo de sinagoga judaica que perseguia os cristãos ferozmente, de forma satânica, o que fez com que Jesus profetizasse a derrota daqueles que faziam parte desse grupo. Inclusive, alguns pensam que esse texto possa significar também, quando Jesus diz que vai trazer eles ali aos pés daqueles irmãos, para mostrar que ele os ama, alguns pensam que pode estar falando também da conversão daqueles judeus para o cristianismo. É possível também, mas aqueles que não se converterem, evidentemente, vão ter que reconhecer que são derrotados, ok? Por quê? Porque fazem parte desse grupo de oposição que de forma hipócrita achava que cultuava a Deus, mas estavam, na verdade, agindo, dirigidos pelo diabo. Então, observe aqui no texto, o Senhor Jesus diz que eles se declaravam judeus, ou seja, se declaravam o povo de Deus, mas não eram. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés. Aqui que eu estava citando que pode ser uma derrota, o que é mais provável, ou também que eles se converteriam e se arrependeriam dos seus pecados. Presbítero, toda sinagoga judaica é do diabo, já que ali tem muitos judeus que não creem no Senhor Jesus? A gente precisa ter cuidado com essa expressão, porque não é toda sinagoga que a gente pode considerar do diabo. Olha só, esses dois textos de Apocalipse não podem nos levar a pensar que todo judeu era um endemoniado e que toda sinagoga era do maligno. Nós temos nessa época do surgimento da Igreja de Cristo, pelo menos 3 tipos de judeus que a gente vai encontrar dentro da Bíblia Sagrada. Então agora eu te dou um plus aqui no nosso estudo de conhecimento. O primeiro grupo eram judeus cegos, hipócritas e perseguidores. São esses que nós citamos e que promoviam perseguição feroz aos cristãos e que foram identificados pelo Senhor Jesus como fazendo parte, simbolicamente, de uma sinagoga de Satanás. Ou seja, na verdade, eles se encontravam para adorar o diabo, para fazer a vontade de Satanás e não de Deus. Eles rejeitaram Jesus e agiam com muita hipocrisia, fechando os olhos para uma análise correta da lei sobre o Messias. E Paulo fez parte desse grupo, por exemplo, antes da sua conversão,
que está narrada em Atos 9. Em segundo lugar, nós temos os judeus que estavam tentando entender a ação de Deus. Esses eram judeus que não perseguiam, mas que ainda estavam tentando digerir o que Deus havia feito, as mudanças, o envio do Messias. Eles estavam em um período de transição, muitas vezes confusos ainda, mas tinham um coração na presença de Deus. Por isso, não podemos confundi-los com o primeiro grupo. Por exemplo, você vai observar que diversas vezes o apóstolo Paulo, ao chegar em uma cidade, ia na sinagoga, pregava e muitos se convertiam. Esses que se convertiam eram esse tipo de judeu aqui, que ainda não estava compreendendo muito, às vezes até demorava um pouquinho para se converter, mas em algum momento ele saía daquele primeiro grupo e vinha para esse segundo. E o terceiro e último grupo são os judeus cristãos. Esses abraçaram Jesus de todo o coração, mas ainda tinham alguns conflitos porque estavam muito acostumados com as leis do Antigo Testamento. Mas eles se ajuntaram com os cristãos já convertidos para seguirem a Jesus e aprenderem essa nova fase das revelações de Deus. Veja, por exemplo, os conflitos que foram descritos em Atos 15, ali no primeiro concílio da igreja organizada para tratar de problemáticas como a circuncisão. Então a gente observa que tinham judeus aqui de fato tementes a Deus, que estavam tentando entender e que estavam ali se adaptando a todas essas mudanças. Então, não podemos considerar toda a sinagoga do diabo, ok? Mas havia algumas que de fato estavam muito fortemente no propósito maligno de Satanás. Quero lembrar você que tem link aqui no primeiro comentário fixado do nosso curso. Isso aqui é para você que quer ir mais profundo. Eu quero ser o seu professor e te ajudar a entender a Bíblia de forma profunda, simples, sem complicação. Agora eu vou deixar mais um vídeo para você. Onde está na Bíblia que uma pessoa sozinha é a igreja de Cristo? Eu vou explicar esse erro de interpretação que as pessoas falam que eu sou a igreja de Cristo. Tudo nesse vídeo, é só clicar. Até o próximo. Fica com Jesus.